Fala galera, vamos para a nossa segunda aula de biblioteca para o concurso para auxiliar administrativo da UFRJ de 2015. O segundo tópico do nosso edital é a estrutura física do livro. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Biblioteca é uma organização que deve se beneficiar das mudanças e dos avanços tecnológicos. Critérios que devem definir uma organização. É uma instituição social com um propósito definido. É constituída por pessoas que trabalham coordenadamente para conseguir os objetivos pré-determinados. Tem um ou mais gestores ou administradores que coordenam, organizam e controlam as tarefas e os resultados. Objetivos gerais da biblioteca: atender às necessidades reais da sociedade moderna no que diz respeito às informações, servir de instrumento e difusão cultural, preservar os documentos e as informações nelas contidas e possibilitar sua recuperação e divulgação em tempo hábil, atender a todos os usuários indistintamente e estar à disposição de todos. Ensinar a cada usuário o que é necessário saber sobre livros e bibliotecas, visando que no futuro ele possa se utilizar com vantagem das obras de referência e dos meios que ele pesquise. Fornecer informações precisas e confiáveis no momento exato em que sejam solicitadas. Armazenar e recuperar informações de caráter geral ou específico e colocá-las à disposição dos usuários. Promover e divulgar eventos culturais. Estrutura administrativa. A biblioteca, como qualquer instituição pública ou privada, precisa dispor de um suporte administrativo para que possa funcionar. Para que o pessoal que trabalha na biblioteca se oriente e tenha a compreensão apropriada dos serviços que executa, bem como da subordinação administrativa, é necessário estabelecer alguns pontos. São eles: legislação, regulamentação, definição clara dos objetivos e responsabilidades, hierarquia, funções e contribuições e coordenação. A gestão de pessoas, ou RH, é a função gerencial que visa a cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos, tanto organizacionais quanto individuais. Cabe aos responsáveis pela gestão de pessoas fornecer à organização colaboradores capacitados e motivados, proporcionar um ambiente de trabalho adequado, atraente e capaz de trazer satisfação, agregar valor aos colaboradores, à empresa e aos clientes, e proporcionar competitividade à organização por meio das pessoas que seleciona, treina e desenvolve. Em uma biblioteca, o corpo técnico-administrativo é composto por bibliotecários, auxiliares de biblioteca, estagiários e bolsistas. Funções da biblioteca. A biblioteca em si ela é uma instituição imprescindível para o desenvolvimento cultural e social do país. Cada uma delas vai ter uma realidade distinta e ela vai estar ligada a contextos diversos. Porque normalmente ela é constituída a partir do interesse e da necessidade do usuário, da comunidade, do local que ela está envolvida. As funções da biblioteca, eu vou falar aqui dos serviços meios e dos serviços fins. Dentro disso a gente vai ter a reunião, a organização e a forma que isso se difunde. Vamos lá falar da parte da reunião. Seleção, aquisição, tombamento, desbaste, descarte, compra, doação e permuta. Eu vou falar um pouco dos mais importantes, os que tem mais chance de cair, tá? Seleção do acervo. É uma das mais importantes tarefas dentro do serviço e de uma biblioteca. Consiste na escolha, de acordo com os recursos financeiros existentes, dos materiais que vão compor o acervo, compatível com as necessidades e o interesse da comunidade que estiver servindo. A seleção ela é uma atividade que vai ser utilizada como uma ferramenta básica.
ela vai definir a composição do acervo, tanto quanto a forma, tipo, se vai ser um tipo livro, tipo de periódico como revista, e ao mesmo tempo quanto ao conteúdo. E o objetivo é que os assuntos sejam sempre variados, de muitos interesses e também atuais. A seleção dos materiais a serem incorporados ao acervo deverá ser feita por decisão de um grupo composto por membros representativos da comunidade, instituição ou pelos órgãos responsáveis, com a participação do responsável da biblioteca. Vamos agora para a aquisição. Após a seleção e a verificação da existência ou não de obras na biblioteca, a sua incorporação no acervo pode ser feita de 3 formas: pela compra, pela doação ou pela permuta. Essa é uma etapa que põe em prática as decisões da seleção. A preocupação com o processo de aquisição é extremamente necessária, porque vai ser ela que vai garantir a qualidade do acervo. E assim, nem sempre a instituição a qual a biblioteca está inserida recebe recurso financeiro adequado para a compra. Então vão ter muitas instituições que elas vão depender de doação e até mesmo de permuta para rotacionar o acervo para outras pessoas, para comunidades diferentes lerem coisas diferentes. Senão chega um ponto que os leitores absorvem todo o conhecimento, a instituição não tem dinheiro para comprar novos livros, então acontece uma permuta entre bibliotecas. Desculpa. Não, exato, permuta, tá certo. Só para dar uma conceitualizada, né? A compra. Após observar os aspectos da seleção, é então elaborada a lista dos livros a serem adquiridos. A própria biblioteca é quem realiza a compra. Então é importante buscar livrarias que ofereçam desconto, a fim de que os recursos sejam mais bem aproveitados. O que ocorre mais comumente é que a lista dos livros seja encaminhada para o setor de compra da entidade o qual vai fazer a pesquisa. A doação. Ela é uma oferta gratuita de livros que pode ser proveniente de usuários da biblioteca, de editoras, de instituições particulares. Todo o material doado à biblioteca deve passar por uma avaliação prévia e ter anotado o nome do doador e a data da doação. É importante que a biblioteca divulgue sua receptividade a doações, bem como promova campanhas que divulguem isso. O colaborador da biblioteca, no caso o bibliotecário ou o auxiliar, esclarecerá aos doadores que os materiais recebidos por doações, se adequados, deverão ser submetidos aos mesmos critérios de seleção que orientam a aquisição, como uma compra normal. Eles vão ser incorporados ao acervo e poderão ser usados para permuta ou mesmo para recortes, enriquecimento de recortes de revistas, no caso. No caso que eu quis dizer que, por exemplo, quando você doa um livro, é da instituição, ela pode fazer o que quiser, inclusive recortar para o acervo deles de gravuras e recortes para decorar a própria biblioteca. Com a permuta eu já expliquei antes, né? Então, assim, organizar, classificar, catalogar, preparar, difundir. São as consultas que os usuários vão fazer, são os empréstimos para os usuários. Acho que a gente não precisa entrar em detalhe nisso porque os próprios nomes dizem, né? Agora nós vamos para a estrutura administrativa e organizacional. Nós temos aí nesse desenho, vai ser a direção, vai estar acima da administração. A administração, ela é responsável pela administração geral, pela gestão de pessoas, pela segurança, pelas finanças, pelo planejamento, pelo controle, pela correspondência. Já o desenvolvimento de coleções, ele é responsável pelo acervo, da forma que faz a seleção, a aquisição, a compra, a permuta, e recebe as doações. O processamento técnico, ele é o tratamento do documento, no caso, a classificação, indexação, catalogação. Vou explicar um pouquinho. A catalogação, como eu já tinha até falado anteriormente, quer dizer, não falei, mas vocês leram, é um processo de inscrição do documento para a criação de um catálogo. Cada documento ele vai ser catalogado a partir de um código.
Esses códigos podem ser definidos por temáticas, isso a gente vai ver mais na frente. A classificação, ela atribui uma classe, um assunto ao livro. Geralmente utiliza dois esquemas de classificação, que são os mais famosos, que é o CDD e o CDU. No caso do CDD, é a classificação decimal de Dewey, e o CDU é a classificação decimal universal. Vai ter também a indexação, que vai ser a listagem dos elementos de conteúdo de um documento, né? Tudo isso que eu falei numa lista que vai se chamar indexação. O nosso próximo balãozinho aí é a preservação, a conservação e a restauração. É o responsável por periodicamente avaliar o estado físico das obras, no caso dos livros. No caso que tiver ruim, você retira de circulação, que tiver danificado, você retira para poder restaurar e devolver. Bom, a outro balãozinho, a referência, é um setor que ele vai ser responsável por atender o público, né? Ele ajuda, você chega lá com uma referência bibliográfica, por exemplo, e o bibliotecário, o auxiliar, ele tem o dever de poder te ajudar, te orientar. No caso, nós vamos ter aí agora o próximo balãozinho, que é o registro. No caso, é o setor responsável por tornar os livros e os documentos patrimônio da biblioteca, né? São esses que vão receber o seu número de tombo, os carimbos. E vamos ter aí no último balãozinho a circulação, que vai ser o setor responsável pela circulação do acervo, empréstimo, devolução, cobranças, reservas e renovação. Normalmente ele vai estar ligado ao setor de referência, porque ele também faz parte do atendimento do usuário. Um outro balãozinho que eu devia ter posto, mas não coloquei, mas eu espero que esteja escrevendo, aí você anota aí, que é a preparação física do livro. No caso, cada livro ele tem que ser etiquetado, carimbado antes de ir para o acervo. Você pode reparar, se você for numa biblioteca, com certeza vai ter lá bastante coisa carimbada em cada livro, cada revista que você for olhar. Bom, galera, tá acabando o tempo desse vídeo. Essa é a primeira parte da nossa aula. Pode clicar aí embaixo que deve ter o link para a próxima aula. Depois eu coloco. Vamos para a parte 2. Eu vou falar sobre a estrutura externa do livro e toda a estrutura física dele.